Evangelho, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Cirilo de Alexandria, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Cirilo de Alexandria e festa litúrgica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com a meditação do 7º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos caminhando nas últimas páginas do Sermão da Montanha. Mas também, na liturgia de hoje, temos a oportunidade de celebrar São Cirilo de Alexandria, que foi o grande defensor da maternidade divina de Maria e de Nossa Senhora, e que no Concílio de Éfeso, ele foi o presidente do Concílio de Éfeso, presidiu o concílio, que combateu o nestorianismo, que era uma heresia que procurava não aceitar a maternidade divina de Nossa Senhora, e do Concílio de Éfeso sai a definitiva proclamação de Maria como Santa Mãe de Deus. E também no dia de hoje celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um ícone muito conhecido por todos nós, a Virgem Santíssima, que na sua história, desde quando sai de Creta, porque o ícone historicamente foi composto a Creta, depois ele foi roubado durante o seu furto, ele acaba se tornando um sinal de graça para a salvação da nave, que não afunda, que não vai ao naufrágio, e dessa forma termina, por fim, esquecido em um depósito, porque aquele que o havia roubado falece. Mas Nossa Senhora fala ao coração de uma jovenzinha a respeito do quadro, para que ele fosse levado para a veneração dos fiéis numa igreja, e ela se apresenta como a mãe do Perpétuo Socorro. No ícone como nós conhecemos, e digo, essa foi a primeira imagem de Nossa Senhora que eu levei comigo para o seminário e me acompanha até hoje. A Virgem Santíssima toma as mãos do menino com doçura, que olha para a cruz que lhe é apresentada pelo anjo, enquanto a Virgem Santíssima lhe transmite tanto amparo e proteção. Mais tarde na história dos redentoristas, esse ícone será entregue para a custódia dos filhos de Santo Afonso, vamos dizer assim, e se torna o grande título de Nossa Senhora associado aos sacerdotes redentoristas. Então vejam que maravilha, meus irmãos, porque a Virgem Santíssima é aquela que nos socorre para alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha. Alicerçar a casa sobre a rocha significa obedecer e acolher o que o Senhor nos diz como fundamento da nossa vida.
Veja, alguns são aqueles que conhecem o Senhor, que realizaram obras e graças em nome do Senhor, receberam os dons espirituais de Deus para poder agir em nome dele em muitas situações concretas. Mas aconteceu que, durante a vida, mesmo sabendo onde estava a rocha firme, preferiram construir a casa onde lhe era mais conveniente. E dessa forma, construíram sobre a areia. Realizaram prodígios em nome do Senhor, o que significa dizer que o Senhor lhes concedeu a graça de expulsar os demônios, de anunciar a boa nova, de realizar milagres, mas eles apenas se contentaram em saber que o Senhor é a rocha, mas não escolheram alicerçar suas vidas sobre essa rocha. Ou seja, não escolheram a palavra desse Senhor, o ensinamento desse Senhor e, sobretudo, a vida desse Senhor como a base essencial daquela construção. Construir a casa sobre a rocha significa construir sobre uma realidade que vai ser mais trabalhosa, vai ser mais exigente, mas em compensação será de tal forma vinculada à casa, ou seja, a casa e o seu alicerce são tão estreitamente unidos, ligados, que não será possível aquela casa perecer. Em que sentido? As intempéries do tempo, elas vão acontecer. Às vezes a gente se preocupa com o que está por vir na nossa vida e esquece que o Senhor no hoje nos dá a possibilidade de alicerçar a nossa casa sobre a rocha firme. A gente se preocupa com as coisas que estão por vir, a gente se preocupa com as tempestades, mas nos esquecemos que para tudo aquilo que está por vir, o Senhor nos dá hoje a chance de termos o que é necessário. Uma vida alicerçada na obediência a Deus e no vínculo de amor com Ele. Alicerçar a casa onde nos convém, por exemplo, dá menos trabalho sobre a areia, você cava mais fácil, você estabelece as bases mais fácil, você faz a edificação mais rápida, porém, a casa permanece frágil àquilo que está por vir. Construir sobre a rocha significa dar-se mais ao trabalho, afinal, não vamos conseguir construir sobre a rocha sem morrermos pouco a pouco para nós mesmos. Quanto mais amamos a Deus, menos vamos amando a nossa própria vontade. Dar espaço à vontade do Senhor significa elegê-lo para a nossa vida e tê-lo como tesouro da nossa vida. Dessa forma, edificar a casa sobre a rocha significa morrer um pouco mais para si, para viver um pouco mais para Cristo. Significa escolher a sua palavra como fundamento para a nossa vida. Significa viver uma vida de tal forma entranhada em Jesus e ligada a Ele, que o sustento da nossa vida na história depende do fundamento que é Jesus. É dizer que Ele é a minha base para tudo, tudo que faço e tudo que nessa vida virá, eu o suportarei em nome do Senhor, eu viverei em nome do Senhor. O alicerce, que é a rocha, é de tal forma unida à casa que a existência no tempo dessa casa acontece porque a rocha está ali. Que o alicerce da nossa vida no tempo e na história seja pelo fato de que Jesus está ali, presente no fundamento dos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, viva hoje a tua intimidade com o Senhor, estreite hoje intensamente os laços de amor e de obediência à sua vontade, porque o Senhor se oferece para ser a rocha de sua vida. Agora é preciso que a gente se dê ao trabalho de interagir assim como quem constrói interage com a rocha para fundar, para colocar as fundações da casa sobre ela.
Assim também o Senhor nos oferecerá os dons espirituais e as graças espirituais para que a gente possa interagir e estabelecer esse vínculo profundo e íntimo, de maneira que a nossa vida seja alicerçada nele. E o que virá ao longo do tempo mostrará o quanto Cristo é a nossa força, o quanto a nossa vida é alicerçada no Senhor. E para olharmos com um pouco mais de carinho isso, eu trago para vocês as palavras de São Cirilo relacionadas à Santa Mãe de Deus, para ver com essa amabilidade como Nossa Senhora vem em nosso socorro para que no hoje nós possamos sedimentar a nossa vida na obediência e no amor a Jesus. Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, não por outros. Embora não usassem essa mesma expressão, isso nos testemunharam com clareza. Assim fomos também instruídos pelos santos padres. Em particular, Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a santa e consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado a citar aqui suas palavras que têm o seguinte teor. A Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade característica afirmar de Cristo Salvador estas duas coisas, sem confusão. Que Ele é Deus e nunca o deixou de ser, visto que é a palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria. E também que nestes últimos tempos, por causa de nós, se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, se a Virgem Santíssima entregou a natureza humana a Cristo Jesus, como ela não cuidará de nós para que nós entreguemos a nossa vida a Ele? Que pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pela intercessão de São Cirilo de Alexandria, nós peçamos à Virgem Maria para que nos ajude a alicerçarmos a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.